E se eu te dissesse que os bastidores da ginástica escondem histórias que fariam qualquer um ficar sem fôlego? Nos últimos anos, uma série de acidentes chocantes e trágicos no mundo da ginástica tem sido revelados. E o que poucos brasileiros sabem sobre esses episódios é que eles não apenas impactaram os atletas, mas também levantaram questões profundas sobre a segurança e a ética nesse esporte. Em 2016, por exemplo, o Brasil vivenciou um ponto crítico durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, onde a pressão sobre os atletas era palpável. Mas enquanto os holofotes estavam voltados para os campeões, o que muitos não perceberam foram os riscos ocultos que esses atletas enfrentavam diariamente. Você já parou para pensar como a busca pela perfeição pode custar mais do que medalhas? Um estudo da Universidade de São Paulo revelou que 75% dos atletas de alto rendimento enfrentam lesões graves ao longo de suas carreiras. E isso não é um acidente isolado. Em 2019, a ginasta americana Simone Biles teve que se retirar de competições importantes devido a problemas de saúde mental. E essa decisão, embora controversa, trouxe à tona uma discussão essencial sobre o bem-estar dos atletas. Nem sempre o que parece ser o melhor para a carreira é o melhor para a saúde, afirma a psicóloga esportiva doutora Ana Paula Ferreira, que acompanha diversos atletas brasileiros. Enquanto isso, o Brasil carrega um histórico de acidentes que não podem ser ignorados. Em 2015, a ginasta da seleção brasileira, Dafne de Lima, sofreu uma queda dramática durante um treinamento, resultando em uma fratura na coluna. Sua recuperação foi longa e difícil, e a história dela é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando a segurança é colocada em segundo plano. Enquanto a Confederação Brasileira de Ginástica tenta implementar melhores práticas de segurança, muitos ainda se perguntam: é suficiente? Contrastando com a realidade de atletas como Dafne, temos o caso de uma ginasta de elite que, após um acidente, nunca mais conseguiu voltar ao seu antigo nível. Em entrevistas, ela mencionou que a pressão para performar era tão intensa que ignorei os sinais do meu corpo. Essa pressão muitas vezes se traduz em treinos exaustivos, que em vez de prepararem os atletas, os levam a um caminho perigoso. Você consegue imaginar a carga emocional que esses jovens atletas carregam? Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil apresenta uma taxa de lesões esportivas que chega a 30% entre atletas de ginástica. O que isso significa na prática? Significa que 1 em cada 3 ginastas pode sofrer um acidente grave durante sua trajetória. E o que dizer das consequências psicológicas? O ex-ginasta e comentarista esportivo Ricardo Furlan ressalta que o medo de se machucar afeta a performance e a confiança dos atletas, criando um ciclo vicioso. Nos últimos 5 anos, o aumento da cobertura midiática sobre acidentes no esporte gerou um debate necessário. Mas ainda há muito a ser feito. Enquanto isso, as vozes dos atletas estão começando a ser ouvidas e, cada vez mais, eles têm se manifestado sobre suas experiências. Quantas vezes você já se sentiu inseguro em sua vida? Agora, imagine isso em uma competição de alto nível, provoca a ginasta e ativista Pânia Alves. O que poucos brasileiros percebem é que esses acidentes frequentemente revelam falhas sistêmicas dentro das instituições que deveriam proteger esses atletas. Quando a pressão para vencer se torna mais importante do que a saúde, quem realmente está ganhando? O paradoxo é claro. Enquanto as medalhas brilham, as histórias de dor e superação muitas vezes permanecem nas sombras. Nos próximos anos, se não houver uma mudança significativa na abordagem sobre segurança e saúde mental dos atletas, podemos esperar que mais histórias como as de Dafne se tornem comuns. Nos próximos meses, é imperativo que a comunidade esportiva comece a se unir para garantir que a segurança e o bem-estar dos atletas se tornem prioridades inegociáveis. Como você imagina que a ginástica poderia mudar para proteger melhor seus atletas? A verdade é que, enquanto a pressão por desempenho continuar a existir, os acidentes chocantes da ginástica não serão apenas histórias esquecidas, mas lições que todos precisamos aprender. A vida é mais do que medalhas, e essa deve ser a mensagem que ecoa nas arenas e nos corações de cada atleta que se dedica a este esporte. O que você diria se soubesse que muitos atletas sentem que sua voz não é ouvida, mesmo quando estão em situações críticas?
A verdade é que, por trás dos sorrisos nos pódios, existem histórias não contadas de dor, sacrifício e, muitas vezes, silenciamento. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que 62% dos atletas se sentem pressionados a esconder suas lesões para não serem afastados das competições. Essa pressão é um reflexo de um sistema que prioriza medalhas em vez de vidas. E, em um mundo onde a imagem vale mais que a saúde, o que devemos esperar do futuro desses jovens talentos? No Brasil, o caso de Rafael Andrade é emblemático. Ele, um atleta promissor, sofreu uma lesão severa durante uma rotina de solo em 2018 que o afastou das competições por mais de um ano. Em uma entrevista, Rafael revelou: "Eu sabia que algo estava errado, mas tinha medo de ser visto como fraco. Acabei ignorando os sinais do meu corpo, e o resultado foi uma lesão que poderia ter sido evitada." Sua história não é única, mas simboliza um padrão alarmante que persiste dentro da ginástica. A pressão por resultados e a busca incessante pela perfeição muitas vezes se sobrepõem ao cuidado necessário com a saúde. Dados da Confederação Brasileira de Ginástica mostram que em 2021, o número de lesões entre atletas aumentou em 20% em comparação ao ano anterior. Esses dados alarmantes não são apenas números. Cada porcentagem representava sonhos desfeitos e jovens com potenciais não alcançados. Estamos chegando a um ponto de ruptura, alerta a médica esportiva doutora Renata Gomes, que há anos estuda a saúde dos atletas brasileiros. Precisamos de uma mudança estrutural urgente para garantir que a saúde dos atletas seja priorizada. Enquanto isso, iniciativas que promovem o diálogo aberto sobre saúde mental e física estão começando a surgir. Em 2022, um grupo de ginastas lançou a campanha Vozes do Além do Salto, que visa criar um espaço seguro para compartilhar experiências e preocupações. "Não podemos deixar que o medo de ser julgado nos impeça de falar", diz Tânia Alves, uma das fundadoras da campanha. Através de workshops e palestras, a intenção é educar tanto atletas quanto treinadores sobre a importância de reconhecer e respeitar os limites físicos e emocionais. Mas a cultura do silêncio ainda é forte. O medo de represálias ou de perder oportunidades faz com que muitos atletas se sintam forçados a esconder suas lutas. Você já se perguntou quantas histórias estão ocultas nas sombras das competições? O ex-ginasta Jorge Silva, que se aposentou após anos de lesões não tratadas, reflete: "A gente aprende a ser forte, mas ser forte não significa ignorar a dor. Eu gostaria de ter falado mais sobre o que sentia." Enquanto a busca por medalhas continua a dominar o discurso, a verdadeira vitória pode estar em mudar a narrativa. A saúde e o bem-estar dos atletas devem estar na vanguarda das discussões. O que você acha que vai acontecer se essa mudança não ocorrer? O que se pode esperar é que as histórias de superação se tornem cada vez mais raras, enquanto os atletas continuam a lutar não apenas contra seus concorrentes, mas também contra um sistema que os coloca em risco. Nos próximos anos, a responsabilidade recai sobre todos nós, atletas, treinadores, federações e a sociedade. É hora de romper o ciclo vicioso que coloca o desempenho acima da vida. Precisamos de uma cultura que celebre a saúde tanto quanto as medalhas, enfatiza a doutora Ana Paula Ferreira. O desafio está lançado. Como garantir que a ginástica se torne um espaço seguro e acolhedor para todos os atletas? A resposta pode estar na união de vozes, que finalmente decidem ser ouvidas. A verdadeira força está em reconhecer nossas fragilidades, e essa pode ser a chave para um futuro mais saudável e justo para o esporte que amamos. E se eu te dissesse que a mudança que tanto precisamos na ginástica pode começar com uma simples conversa? No entanto, essa conversa ainda é um tabu. Muitos atletas se sentem isolados, como se suas lutas não importassem, e isso é alarmante. Um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro revelou que 68% dos jovens ginastas sentem que suas preocupações sobre lesões e saúde mental são frequentemente ignoradas pelos treinadores e pelas instituições. Isso nos leva a refletir: quantos talentos estão sendo sacrificados em nome de uma medalha? A pressão continua a ser uma constante na vida desses atletas. Em 2020, a ginasta brasileira Rebeca Andrade, uma das poucas a se destacar nas competições internacionais, compartilhou sua experiência em um vídeo que viralizou. Por trás das conquistas, existe uma história de sacrifícios e medos.
Muitas vezes, parece que a nossa saúde não é prioridade, disse ela, tocando em um ponto crucial que ressoa com muitos outros atletas. Rebeca está ciente do que significa estar sobre os holofotes, e sua coragem em trazer à tona essas questões é um passo importante para mudar a narrativa. Enquanto isso, a Confederação Brasileira de Ginástica enfrenta desafios enormes. A implementação de práticas de segurança e saúde mental ainda é um processo lento e repleto de obstáculos. Estamos trabalhando para melhorar, mas é um caminho longo, admite o presidente da Confederação, Carlos Alberto, em uma entrevista recente. Porém, a pergunta que fica é: será que estamos fazendo o suficiente e rápido o bastante? O tempo está correndo e cada dia sem uma mudança efetiva pode resultar em mais acidentes e histórias tristes. Um exemplo gritante é o caso da ginasta Ana Clara, que após um acidente em 2019 viu sua carreira interrompida. Ela revelou: "Meus sonhos foram desfeitos em um instante e eu só queria ser ouvida. Ninguém me perguntou como eu estava me sentindo, apenas queriam saber quando eu voltaria a competir." Essa falta de empatia é uma realidade que muitos atletas enfrentam. A pressão para retornar às competições é imensa, e muitas vezes o desejo de agradar os treinadores e a sociedade se sobrepõe à saúde pessoal. Você já se questionou sobre as consequências dessa cultura do silêncio? O impacto psicológico pode ser devastador. Especialistas indicam que o medo de se machucar ou de não corresponder às expectativas pode levar a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. O ex-ginasta Lucas Ribeiro, que passou por experiências traumáticas e se afastou do esporte, afirma: "Os atletas precisam de apoio psicológico, não apenas físico. A mente é tão importante quanto o corpo." O que poucos brasileiros sabem é que essa é uma questão global. Em países como os Estados Unidos, iniciativas semelhantes começaram a ganhar força. A campanha Athlete A, que expôs abusos e negligências no mundo da ginástica, fez com que as vozes dos atletas fossem ouvidas e respeitadas. No Brasil, precisamos seguir esse exemplo e fazer com que a segurança e o bem-estar dos atletas sejam uma prioridade. A cada história que emerge, mais pessoas se tornam conscientes da necessidade de mudança. O futuro da ginástica no Brasil depende de uma transformação cultural que valorize a saúde acima das medalhas. Mas como iniciar essa revolução? Um ponto crucial é a educação. Treinadores e dirigentes devem ser treinados para reconhecer os sinais de estresse e lesões e para criar um ambiente onde os atletas se sintam seguros para expressar suas preocupações. Um atleta saudável é um atleta que pode competir a longo prazo, enfatiza a doutora Renata Gomes. Essa é uma verdade que todos devemos abraçar. À medida que olhamos para frente, a esperança é que as novas gerações de ginastas não apenas busquem a excelência esportiva, mas também exijam respeito por sua saúde e bem-estar. Você consegue imaginar um cenário em que os atletas não precisem escolher entre a saúde e a competição? Essa deve ser a meta que todos nós devemos almejar. O que podemos fazer para garantir que essa visão se torne realidade? Talvez a resposta esteja em cada um de nós, em nossa capacidade de questionar o status quo e exigir mudanças. A mudança começa quando decidimos não ficar em silêncio, conclui Tânia Alves, lembrando que a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas na coragem de enfrentar o que está errado. E assim, a jornada por um esporte mais justo e seguro continua. Impulsionada pela determinação de atletas, treinadores e todos aqueles que acreditam que a vida e a saúde sempre vêm em primeiro lugar. Enquanto seguimos essa jornada por um futuro mais seguro para a ginástica, é crucial lembrar que as mudanças não acontecem da noite para o dia. Elas exigem esforço coletivo e uma vontade genuína de ouvir e aprender com as experiências dos atletas. Você já parou para pensar em quantas vozes estão silenciadas por medo ou vergonha? É hora de romper esse ciclo e dar espaço para que essas histórias sejam contadas. Recentemente, uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas revelou que 80% dos jovens ginastas acreditam que suas preocupações sobre saúde são frequentemente ignoradas por treinadores e dirigentes.
Isso é alarmante, pois demonstra um claro descompasso entre as expectativas de desempenho e a realidade do que os atletas vivenciam diariamente. Quando você se sente invisível, é difícil lutar por sua saúde, desabafa a ginasta Júlia Martins, que tem se esforçado para criar um ambiente mais acolhedor para novos talentos. A sua luta se reflete em um desejo maior, que os jovens atletas possam competir com segurança, sem a pressão de sacrificar sua saúde. Enquanto o Brasil observa essa transformação, países ao redor do mundo estão implementando políticas que priorizam o bem-estar dos atletas. Na Grã-Bretanha, por exemplo, a Federação de Ginástica estabeleceu um protocolo rigoroso para a identificação e o tratamento de lesões. A saúde dos atletas deve ser nossa prioridade número 1. Sem saúde, não há performance, afirma Lucy Smith, diretora de Saúde e Bem-Estar da Federação. Essa abordagem é um exemplo claro de como o compromisso com a saúde pode ser integrado nas políticas esportivas. É claro que a pressão por resultados não é exclusividade de uma nação. Em todo o mundo, os atletas enfrentam desafios semelhantes. O caso de uma jovem ginasta da Austrália que se afastou das competições devido a uma lesão não tratada ecoa as experiências de muitos no Brasil. Em suas palavras, eu só queria que alguém tivesse me ouvido antes. Quando você está lutando para ser o melhor, muitas vezes esquece de cuidar de si mesmo. Essa mensagem ressoa com força e nos faz refletir. Quantas histórias como essa ainda estão por vir se não agirmos agora? O cenário ideal que todos desejamos é um em que os atletas não se sintam obrigados a esconder suas dificuldades, mas sim apoiados em suas jornadas. A criação de redes de apoio psicológico e físico deve ser uma prioridade, e iniciativas como workshops sobre saúde mental, promovidas por ex-atletas, estão começando a ganhar espaço. Conversar sobre saúde mental não é sinal de fraqueza, mas de força, enfatiza o ex-ginasta e atual coach Felipe Andrade. Ele tem se tornado uma voz ativa na promoção do bem-estar no esporte e, através de suas palestras, tem inspirado muitos jovens a priorizar sua saúde. A importância de incluir a voz dos atletas na tomada de decisões não pode ser subestimada. Eles são os protagonistas dessa história e, ao unirem forças, podem iniciar uma revolução dentro do esporte. Você já imaginou como seria se os atletas tivessem um papel decisivo nas discussões sobre suas próprias carreiras? Essa ideia não é apenas desejável, mas necessária. Nós conhecemos nossos corpos e nossas lutas. É hora de sermos ouvidos, afirma a ginasta e ativista Luana Ribeiro, que tem trabalhado incansavelmente para garantir que as vozes dos atletas sejam respeitadas. À medida que olhamos para o futuro, é essencial que a comunidade esportiva, incluindo federações, treinadores e atletas, se unam em torno de um objetivo comum: garantir a saúde e segurança dos ginastas. Isso envolve repensar práticas de treinamento, oferecer suporte psicológico adequado e assegurar que as condições de competição sejam seguras. Estamos todos juntas nessa luta. Não se trata apenas de ganhar medalhas, mas de cuidar de vidas, ressalta a doutora Renata Gomes, reforçando a necessidade de um compromisso coletivo. Para que essa mudança aconteça, é preciso que a sociedade também participe desse processo. A conscientização sobre a saúde mental e física dos atletas deve ser promovida em todos os níveis, desde escolas até competições. Você pode se perguntar: como posso ajudar? A resposta pode ser tão simples quanto compartilhar informações, apoiar campanhas que promovam a saúde ou até mesmo se envolver em discussões sobre o tema. Cada ação conta e pode fazer a diferença na vida de um atleta. Enquanto as vozes dos atletas começam a se erguer e a cultura do silêncio é desafiada, é fundamental que não percamos de vista o objetivo final, um esporte que celebre a saúde e o bem-estar tanto quanto as conquistas. A jornada ainda é longa, mas cada passo dado em direção a um sistema mais justo e seguro para os ginastas é um passo em direção a um futuro melhor. O que você acha que podemos fazer juntos para garantir que a ginástica se torne um lugar de acolhimento e respeito? A mudança começa com cada um de nós e é hora de unir forças para transformar essa realidade. Afinal, a verdadeira vitória não é apenas conquistar medalhas, mas garantir que os atletas possam competir em um ambiente saudável e seguro.
Enquanto o Brasil se prepara para acolher eventos internacionais de ginástica, a pressão sobre os atletas continua a crescer, refletindo não apenas uma busca por medalhas, mas também um desejo de mudança. O que muitos não percebem é que por trás das cortinas brilhantes das competições há uma luta constante por reconhecimento e segurança. Você já se perguntou como seria se cada atleta pudesse se sentir seguro para compartilhar suas experiências sem medo de represárias? Essa é a realidade que deve ser construída. Um exemplo inspirador surge em meio a essa luta, a ginasta Ana Clara, que após se recuperar de uma lesão severa, decidiu criar um projeto social que visa ajudar jovens atletas a lidarem com a pressão e a importância de cuidar da saúde mental. Eu quero que eles saibam que não estão sozinhos, afirma Ana, enquanto compartilha histórias de superação em escolas e clubes de ginástica. Sua iniciativa tem sido reconhecida como um passo importante para mudar a cultura em torno da saúde no esporte. Quando eu estava no auge da minha carreira, não sabia como pedir ajuda. Agora quero que eles tenham essa oportunidade, enfatiza. Dados recentes mostram que a consciência sobre saúde mental entre atletas tem crescido, mas ainda está longe do ideal. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que 45% dos jovens ginastas relataram nunca ter recebido qualquer tipo de suporte psicológico. Isso revela um abismo entre a necessidade e a disponibilidade de recursos. E a pergunta que fica é: quantos talentos estão sendo perdidos por falta de apoio? É inaceitável que, em um mundo onde a informação é tão acessível, ainda haja tanta desinformação sobre saúde mental. Enquanto isso, as federações esportivas começam a reconhecer a importância de integrar profissionais de saúde mental em suas equipes. Estamos entendendo que a saúde emocional é tão importante quanto o treinamento físico, comenta Carlos Alberto, presidente da Confederação Brasileira de Ginástica. Entretanto, essa mudança requer um esforço conjunto e um compromisso real com a saúde dos atletas. E você? O que pensa sobre a importância de ter suporte psicológico disponível para todos os atletas? A cada dia que passa, as vozes dos atletas se tornam mais audíveis. A ginasta e influenciadora digital Flávia Martins usou suas plataformas para promover um diálogo aberto sobre saúde mental. As pessoas precisam entender que nós somos seres humanos, não apenas máquinas de ganhar medalhas, declarou em uma de suas postagens virais. Essa nova geração de atletas está quebrando barreiras e desafiando normas que, por muito tempo, foram consideradas imutáveis. A coragem de Flávia e de outros como ela inspiram um novo movimento que busca a humanização do esporte. Por outro lado, ainda existem muitos que hesitam em expor suas vulnerabilidades. O medo do julgamento e da rejeição é uma sombra constante para muitos atletas. Eu sei que preciso falar sobre o que estou passando, mas é difícil. O que vão pensar de mim? Confessa um jovem atleta que prefere permanecer anônimo. Essa luta interna é um reflexo da cultura do silêncio que ainda persiste, e é vital que a sociedade, como um todo, se mobilize para desmanter essa barreira. Você já parou para pensar em como a empatia pode mudar a vida de um atleta? A verdade é que a pressão por resultados não deve ser uma sentença de solidão. As competições são momentos de celebração, mas também de vulnerabilidade. O que poucos percebem é que por trás de cada salto perfeito há uma história de dedicação, sacrifício e, muitas vezes, dor. O ex-ginasta e atual comentarista Gabriel Silva ressalta que o verdadeiro desafio é equilibrar a paixão pelo esporte com a saúde mental. Essa declaração ecoa a realidade de muitos e nos faz refletir. Como podemos garantir que essa paixão não se transforme em um fardo? Enquanto isso, as instituições precisam agir rapidamente. O exato momento que estamos vivendo exige uma mudança de paradigma. Os atletas devem ser incluídos nas conversas sobre suas carreiras e saúde, não apenas como participantes, mas como protagonistas. É hora de ouvir os que realmente estão no campo de batalha, afirma a doutora Renata Gomes, destacando a importância de ouvir as vozes dos atletas em todas as decisões que os afetam. Essa abordagem não apenas promove a saúde, mas também fortalece a confiança e a coesão entre atletas e equipes. Nos próximos meses, será crucial que todos os envolvidos, desde as federações às escolas de ginástica, adotem medidas que priorizem o bem-estar dos atletas.
Precisamos criar um ambiente onde cada atleta se sinta seguro para expressar suas preocupações, conclui Tânia Alves, com um olhar determinado. Essa jornada não é apenas sobre ganhar medalhas, mas sobre garantir que cada atleta saiba que sua saúde vale mais que qualquer conquista. A pergunta que permanece é: o que você está disposto a fazer para garantir que os atletas possam competir em um ambiente saudável e acolhedor? Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e a mudança começa com a conscientização e a empatia. A verdadeira força está em unir nossas vozes e exigir o que é certo, enfatiza Flávia Martins. Essa é a mensagem que precisamos levar adiante, e juntos podemos construir uma ginástica onde a saúde e a segurança sejam sempre a prioridade. À medida que avançamos, é essencial não perdermos o foco na importância de cuidar uns dos outros. A saúde mental e física dos atletas deve ser um compromisso coletivo, e cada passo rumo a essa transformação é um passo em direção a um futuro mais justo. Você está pronto para fazer parte dessa mudança? A hora é agora, e juntos podemos garantir que a ginástica não seja apenas um campo de competição, mas um espaço de acolhimento e apoio mútuo. Afinal, a verdadeira vitória está em cuidar uns dos outros e celebrar a vida em sua totalidade.